Olá, meus queridos alunos do 8º ano, professor Luiz Cláudio com mais uma aula de língua portuguesa, dando sequência à nossa aula anterior, falando agora sobre o predicado verbo nominal, ok? Vamos recordar rapidamente o que vimos na última aula. Vimos o predicado verbal e o predicado nominal. Então, o predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, e o predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação e tem como núcleo o predicativo do sujeito. Vamos ver agora o predicado verbo nominal. Pelo nome a gente já consegue deduzir, ele tem uma parte verbal e uma parte nominal. Ou seja, este predicado ele tem dois núcleos. Um núcleo verbal, que é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, e um núcleo nominal, que é o predicativo. Vocês viverão felizes para sempre. Veja que eu tenho aqui viverão, um verbo de ação, e eu tenho felizes, que é um predicativo do sujeito. Essa frase possui um predicado que apresenta ao mesmo tempo características do predicado verbal, porque indica uma ação, viver, vocês viverão, e de um predicado nominal, porque exprime um estado, felizes. Então vejam que houve uma junção do predicado verbal com o predicado nominal. Esse tipo de predicado, que é a soma dos anteriores, é chamado de predicado verbo nominal. O adjetivo ou substantivo que foi incluído e que se liga ao sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Então vejam que nós juntamos o verbo de ação, que é lá do predicado verbal, o predicativo do sujeito, que é lá do predicado nominal. Esses dois juntos numa única frase me dá o predicado verbo nominal. Veja bem, eu encontrei Maria cansada. Vamos analisar essa oração, vamos fazer a análise sintática dela. Quem encontrou Maria? Eu. Portanto, eu é sujeito da oração. Encontrei é um verbo nocional, é um verbo transitivo direto, porque quem encontra alguém. Encontrei quem? Maria. Maria, portanto, complementa o sentido do verbo encontrei, que é um verbo transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. Então, Maria, objeto direto. Cansada, prestem atenção, é uma característica de quem? De Maria, ok? Então, é um predicativo do objeto, não é predicativo do sujeito, ok? É uma característica do objeto Maria. Portanto, se eu tenho um verbo de ação, encontrei, e um predicativo Maria, aqui no caso predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Então percebam que no predicado verbo nominal, tanto posso ter um predicativo do sujeito, como vimos no exemplo anterior, como um predicativo do objeto, quando vimos nesse exemplo aqui, ok? Então cansada é um predicativo do objeto. Muitos alunos fazem a seguinte pergunta: professor, se ele é predicativo do objeto, onde está o verbo de ligação? Ele está implícito. É como se eu dissesse nesta mesma oração: eu encontrei Maria e Maria estava cansada. Olha o verbo estar implícito aí, verbo de ligação, ok? Características do predicado verbo nominal: possui dois núcleos, um verbo e um nome. Este nome, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O verbo é intransitivo ou transitivo. O nome é um predicativo do sujeito ou do objeto. Eu fiz esse quadro resumo aqui, tá? Para a gente entender a classificação dos predicados. Então, o predicado nominal, eu vou ter sempre um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Este predicativo do sujeito, ele vai se ligar ao sujeito por meio deste verbo de ligação. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Predicado verbal, eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo.
Então, o verbo nocional, o verbo de ação, é núcleo do predicado verbal. E o predicado verbo nominal, o que estamos vendo hoje, ele tem um verbo transitivo ou intransitivo, ou seja, ele tem um verbo de ação mais um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, ok? Então, predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbal, verbo de ação somente, não há predicativo. Predicado verbo nominal, verbo de ação mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tranquilo? Bem simples. Concluindo então, quando na frase houver predicativo do objeto, o predicado será sempre verbo nominal. Vamos entender isso aqui por quê? Se eu tenho predicativo do objeto, obviamente eu tenho um objeto. Se eu tenho um objeto, obviamente eu tenho um verbo de ação. Então, se eu tenho verbo de ação mais um predicativo, predicado verbo nominal. Quando na frase houver predicativo do sujeito, o predicado será nominal se o verbo for de ligação. Porque se eu tiver predicativo do sujeito com verbo de ação nocional, ele não vai ser nominal, tá? Então, quando houver um predicativo do sujeito, o predicado só será nominal se o verbo for de ligação. Mas será verbo nominal se o verbo não for de ligação, for um verbo nocional. Ok, pessoal? Vamos praticar, tá? Parece assim ser um pouco complicado, mas quando praticarmos é bem simples. Atividades de 5 a 7 das páginas 83 a 85, o teste 2 da 86, o ortografar da 85 e o em casa 2 da 87. Quaisquer dúvidas, nos encontraremos, como eu já disse, na nossa sala lá do Zoom, para podermos trocar ideias e tirar dúvidas, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.